Você sabe o que é cair no espírito? Salve, salve rapaziada, eu sou o André Carpano. Estamos começando com mais um Consertando as Redes. Bom, e como de costume, rapaziada, eu venho trazer sempre assuntos muito polêmicos. E dessa vez não poderia deixar de trazer um que é muito polêmico. Cair no espírito. O que é cair no espírito? De onde vem o cair no espírito? Quem começou com isso? E quando? A história sobre o cair no espírito começou no ano de 1994. Para quem pensa que o cair no espírito começou com a noite de Pentecostes em Atos dos Apóstolos 2, não foi. Muito menos quem pensa que o cair no espírito começou com o movimento da Rua Azusa. Também não começou ali. Nem tampouco esse movimento cair no espírito começou quando Daniel Berg e Gunnar Wing vieram para o Brasil fazer a obra. Esse movimento do cair no espírito começou nada mais nada menos do que em Toronto, no Canadá, no ano de 1994, com o pastor Randy Clark e com o pastor Paul Gold, baseado em algumas manifestações não somente do cair no espírito, mas também como rir no espírito e também como uivar como animais, andar de quatro como cachorro. Eles se basearam nessa manifestação. Preste atenção agora a este vídeo. A imagem já desgastada registra um momento histórico. Era o início de tudo. Foi gravado 17 anos atrás na igreja do aeroporto, em Toronto. As pessoas andam de quatro e imitam os movimentos de um cachorro. Algumas rolam pelo chão. É possível ouvir gargalhadas, gritos e até latidos. Em determinado momento, esta mulher pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus e que Deus estava de gravata. On the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, "Will you howl for me?" I said, "Don't ask me to do that, Lord." He said, "If I ask you, will you do it?" He said, "If I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there?" So, Mas e o que a Bíblia tem a nos dizer a respeito disso? Bem, para começarmos, nós temos que entender que eles se baseiam nisso dizendo que é a glória de Deus. Mas no caso, o que seria a glória de Deus? Já na antiga aliança, a Bíblia nos diz que existia manifesta a glória do Senhor. A Bíblia nos explica que ela era manifestada em forma de fogo ou de fumaça. O livro do profeta Isaías nos fala sobre um grande exemplo, na qual quero começar por ele, pela purificação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado.
Isaías 6, 7. O que mais impressiona nessa passagem é que não é a questão tanto dos anjos serafins aparecerem, nem tanto a questão de ter alguma manifestação. Mas a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Uma transformação na vida do profeta, que uma brasa de fogo tirada do altar com uma tenaz tocou na boca dele. Mas e por que ele estava nessa glória e não caiu? Por que ele estava em meio a essa glória e não aconteceu nada de diferente com ele? Porque no meio dessa glória começou pela purificação. Dá-se a entender, conforme as escrituras, que Deus se manifestava primeiro nos montes, depois da manifestação do monte ele começou a ter uma comunhão mais com o homem, então ele instituiu ao homem que construísse um tabernáculo. Tabernáculo, para quem não sabe, significa habitação, ou seja, dos montes ele mudou o seu lugar para uma habitação que seria próxima aos homens. Mas vamos ver o que diz Êxodo 24. E, subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 15 a 18. Quando Moisés quis ter um encontro com Deus, ouvir a voz de Deus, ter algo mais próximo de Deus, a Bíblia relata que ele subiu ao pé do monte e ali ele teve que esperar algum tempo. Passados 6 dias, então, Deus chamou ele. E o engraçado é que Moisés entrou dentro da nuvem para falar com Deus. E lá dentro da nuvem ele passou 40 dias junto com Deus. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Êxodo 34, 29 a 30. A Escritura diz que Êxodo 34, a manifestação do poder de Deus em Moisés era o quê? O seu rosto resplandecia de modo que os homens o temiam de vê-lo. Engraçado que nisso ninguém estava rodando e ninguém estava imitando o cachorro ou rindo. Mas termina por aí? Não. Em Êxodo 40 existe mais uma manifestação de Deus dessa forma. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Êxodo 40, 34 a 38. Vamos tentar entender que Deus, nesse caso, ele deixou de se manifestar aos montes para começar a se manifestar em tabernáculo, que seria a sua nova morada. Lembrando que tabernáculo significa habitação. Visto que muitos teólogos têm uma linguagem chamada de teofania. Teofania nada mais nada menos é do que Deus escondido em alguma coisa. Ou seja, Deus em forma de alguma coisa. Segundo alguns teólogos dizem que quando se aparece escrito o anjo do Senhor, quer dizer que é Deus em forma de anjo. E quando aparecia também a forma de fumaça ou a forma de fogo, que era Deus escondido nisso, que era uma teofania. E a teofania de Deus, nesse momento então, representava-se dentro do tabernáculo, onde o homem não conseguiria entrar.
Passaram-se vários anos, então mudou-se a forma de adorar a Deus. Antes das épocas dos reis, eles adoravam a Deus no tabernáculo. E é conhecido de todos que Davi queria construir uma casa para Deus e ele não conseguiu. Deus então permitiu que o seu filho Salomão construísse. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. 1 Reis 8:10-11. E é esta base teológica que muitos do movimento do Kaikai usam. Eles alegam que essa passagem diz que por causa da fumaça eles não poderiam ficar de pé, e essa é a base teológica para dizer que se caíam. Em 2 Crônica também fala a mesma coisa. Mas será que não estão pegando partes isoladas? Vamos ver o que diz mais a Escritura. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo, e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 2 Crônicas 7, 2-3. Em 2 Crônica 7 nos diz o quê? Que o povo, ao ver o poder de Deus e o fogo de Deus descendo, eles com temor se ajoelharam e reverenciaram a Deus, com temor. Agora, para quem não acredita e não quer ler a Escritura e saber os conteúdos, vamos fazer uma seguinte análise. Quando se está num lugar que tem muita fumaça, qual é a primeira coisa a se fazer? É ficar de pé? Vemos que todas as pessoas que se aproximaram de Deus e viram a glória de Deus, alguma visão tiveram. Não está acreditando ainda? Vemos em 1 de Reis 9 que o rei Salomão teve uma visão do Senhor depois de ele ter feito tudo. Moisés, quando viu o fogo ardendo no monte, ele foi buscar a Deus, ele teve uma visão primeiro da sarça que não se consumia. Depois, quando Moisés subiu no monte, ele viu Deus e desceu com seu rosto brilhando. Isaías, quando teve a visão do Senhor, ele viu anjos, quando ele viu a glória de Deus, a visão de anjos, e também teve a visão de uma brasa de fogo tocando seus lábios. Você ainda não acredita? Vamos para a nova aliança. O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1,3. Hebreus 1,3 diz o quê? O Senhor Jesus é o esplendor da sua glória. Vemos então que a teofania de Deus, que era Deus escondido em forma de fogo ou fumaça ou de um anjo, mudou-se para a forma de Cristo. A glória de Deus que se manifestava aos homens em forma de fumaça, de fogo, de anjo e tudo mais quanto tinha, mudou-se para a forma de Cristo então. Mas aí vem a questão então, 1 Coríntios 2,8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque, se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8. Você ainda não acredita? Vamos mostrar mais um pouquinho de escritura para vocês. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. Atos 9, 3-5. Vemos aí o quê? Que quando ele viu a glória de Deus, aconteceu algumas coisas. Um chamado para a salvação, a qual houve uma transformação na vida dele,
e um chamado para posição, que era para pregar a palavra de Cristo. Glória de Deus manifesta, dizem que manifesta o cai. Saulo de Tarso caiu do animal que ele estava montado, mas ele teve alguma visão? Ele viu um resplendor de Deus quando ele caiu do animal que ele estava montado. Mas vem aí a questão, por que ele não ficou imitando o cachorro, nem uivando, nem sorrindo, nem muito menos fazendo algum tipo de coisa absurda? Deixa eu falar uma coisa. Cair, quando tem uma revelação de Deus ou vê alguma coisa, não é para qualquer um. Se você é movido pelo Espírito Santo e cai, se não tem visão, alguma coisa de errado tem. Ou se você tem alguma visão, qual é essa visão? Essa visão é voltada para Deus? Essa visão te aflige em algum sentido? Te faz alguma coisa? Você ainda não acredita nessa passagem e não está satisfeito com isso? Vamos mostrar mais uma. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E, enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra. Atos 10, 9 a 11. Esta passagem de Atos 10 diz que quando Pedro teve o êxtase, que ele foi arrebatado os sentidos, que ele desmaiou, ele teve uma visão. Ele não pura e simplesmente ficou cambaleando no chão, ou rodando, ou imitando algum animal, ou sorrindo. Deixa eu deixar bem claro aqui, eu acredito nos dons espirituais, acredito em tudo que as escrituras dizem. Eu acredito nos dons ministeriais, acredito nos dons que são para nós, acredito no fruto do Espírito também, mas desacredito totalmente dessas coisas que estão acontecendo ultimamente. Essas bizarrices e shows, esses circos gospel que está sendo feito hoje em dia em muitas congregações, em muitos templos, em muitos locais onde se adora a Deus. Vamos voltar àquele pregador, o prepulsor de tudo isso. Paul Gold, depois de uma certa caminhada no seu ministério, ele escreveu uma carta quando ele saiu de lá. E sobre essa carta ele deixou alguns pontos muito importantes, ao qual eu quero só enfatizar algum deles. Primeiro ponto. Finalmente a ficha caiu quando eu rolava pelo chão, certa noite, bêbado no espírito, como costumávamos dizer, e ali, cantando e rolando no chão, comecei a cantar uma canção de ninar. Maria tinha um cordeiro e seu pelo era mais alvo que a neve. Cantei esta música infantil de maneira debochada. Imediatamente alguma coisa em meu coração sussurrou que aquilo era um demônio. Confessar um erro não é nada demais e não é uma coisa má. Erros teológicos e erros e confusões sobre interpretação de escritura todos nós podemos ter. Segundo ponto. Não percebia que Deus quer que amadureçamos e que cresçamos nele. Fiquei perturbado com a palavra profética que veio através de Carol Arnott, esposa do líder em Toronto, relatando-nos que tivera uma experiência de noiva ao ser conduzida à presença de Jesus. Ela afirmou que o que experimentou era muito melhor que sexo. Aquilo me perturbou e comecei a me perguntar: como alguém pode comparar o amor de Deus ao sexo? Não há nada demais quando Deus está trabalhando e nos moldando para isso, porque começamos a enxergar os pontos e começamos a enxergar as coisas erradas que nós estamos trazendo. Há quem seja contra quem medita nas escrituras e faz uma avaliação, primeiro sobre si e primeiro sobre a sua teologia, sobre o seu ensino e o que se prega. Existem algumas denominações que são contra isso e contra até a escola bíblica dominical e contra a teologia, contra qualquer tipo de estudo. Quando começamos a suspeitar de que os demônios estavam à vontade em nossos cultos, John Arnott ensinava que devíamos nos perguntar se eles estavam chegando ou saindo. Se está saindo deles, está bem. John defendia o caos, afirmando que não devíamos ter medo de sermos enganados, pois se havíamos pedido ao Espírito Santo para nos encher, como Satanás poderia nos enganar? Seguir por esse caminho é uma coisa muito difícil, porque
isso traz muitos males consigo. Deixar de ouvir a voz de Deus e deixar que outras vozes venham falar no lugar do Espírito Santo de Deus é inaceitável. Isso acaba trazendo muita confusão. Concluindo, quero lamentar o dano que eu pessoalmente perpetrei ensinando coisas que não são bíblicas. Eu me arrependo diante de vocês e diante de Deus. Eu perdão a última parte, não testei os espíritos, quando a palavra ordena que assim seja feito. Todos os que estavam ali quando estas coisas começaram a acontecer sabem que o que escrevo é a verdade. Podem ter conclusões diferentes, especialmente se ainda promovem. E por fim, é muito bom que ele tenha feito isso, porque o rombo que foi feito e está sendo feito ainda em pleno século XXI ainda continua e está crescendo cada dia mais e mais. Mesmo com os homens conhecendo mais das escrituras, mesmo com a tecnologia sendo avançada e a gente podendo ter acesso a muitas outras informações, mesmo assim existem pessoas que defendem essa linha de pensamento. Não acredita? Eu vou deixar um relato do próprio Paul. Today I am much more critical. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit and these manifestations and this blessing. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly my heart was convicted, and instantly I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy. He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals? If there is anything that is manifest in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. E é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha que ajuda pra caramba e também não esqueça de compartilhar. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.